Olá, eu sou Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E hoje nós vamos falar do tema no qual eu tenho total domínio, porque eu sou especialista em gestão de relacionamento com clientes. E como sempre, trazer informações úteis para você empresário, para você gestor de equipe, que muitas vezes pensa que investimento em treinamento não é importante, mas a gente vai provar para você aqui nesse bate-papo como investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E essa frase não é minha, é de Abraham Lincoln, e é muito antiga, gente. A percepção do cliente, do atendimento do cliente, faz toda a diferença para o seu negócio, gera lucros. E hoje eu estou aqui com meu amigo Tiago Alexandre, que vai bater esse papo comigo, contando um pouquinho das experiências dele. Tudo bom, Tiago? Professora querida, Bem-vindo, Tiago. obrigada. É um Tiago, prazer. fala, Tiago, você que está por aí o tempo todo tomando seus cafezinhos da vida, né? O que você tem observado, Tiago, ultimamente, em termos de atendimento ao cliente? Primeiro, boa noite, pessoal. Boa tarde ou bom dia, não sei que é o horário que vão ver. É um prazer estar aqui Que novamente bom. com você, professora. A profissão de jornalista Uhum, e repórter de campo, ela nos leva a infinidades de lugares, né? uhum. Então, a experiência, ela conta muito para mim quando eu vou fazer qualquer matéria em qualquer lugar. Muito bom. E tem umas boas aí para contar, sim. E, Tiago, quando você entra num lugar, como que você vê, como você sente o lugar? Você geralmente é percebido? Como que você enxerga, sobretudo, o atendimento, quando é um atendimento de balcão? Olha, um atendimento de balcão, nós esperamos, né, Uhum. atendimento meio que imediato, porque geralmente a gente está ali para pegar e sair, né? Então, eu tenho percebido que as pessoas estão contratando pessoas mais experientes para ficar no balcão, para realmente estar ali otimizando isso para o cliente. Porém, existem comércios mais tradicionais de bairro, tradicionais, sabe, ali dos locais, que a cultura é muito local e ele esquece que ele é um empresário e que aquilo é um local público. Sim. E acaba levando questões pessoais, Isso. né? Afinal de contas, estamos lidando com seres humanos, né? É verdade. Então, meio que eu me questiono um pouco se a pessoa que realmente está ali trabalhando atrás de um balcão, ela percebe que ali é o escritório dela, que ali é a profissão dela, e que aquele momento faz traz importância, perdão, para o cliente. E é interessante, Thiago, observar que muitas vezes o empresário, ele do pequeno comércio, né, o comerciante, assim que a gente pode dizer, ele não tem essa percepção do que o negócio, né, como o negócio, ele tem que ter um padrão de atendimento, né? Então, assim, quando eu coloco lá um sobrinho, um filho para trabalhar, mesmo que seja uma pessoa da família e o atendimento seja informal, ele precisa obedecer um padrão, né? Observar o cliente quando entra na loja, ter um pronto atendimento, perguntar exatamente o que o cliente quer, tudo isso faz a diferença, né? E você percebe assim, e me dá um exemplo, Tiago, assim, de que daquele bom atendimento que é melhor até do que o café. Ah, então falando de café, olha, eu já tive atendimentos, eu fui num lugar fazer uma entrevista e acabei caindo num bairro bem periférico no meio do mato. Hum. Nada de aplicativo funcionar e sem muito luxo. Eu fui pedir informação para uma senhora que vendia cafezinho por Cafezinho, uma ali, né? banquinha, Para assim. poder me situar onde eu estava, porque a tecnologia ali não estava alcançando, né? Aquele sorriso, professora, aquele café eu tomei com tanto gosto que foi como se eu estivesse no Terraço Itália, como foi uma experiência de um tipo de Malfarrege, que também tem o mesmo padrão, só que eu transpus agora para essa senhora, não me recordo o nome dela, mas se ela vê, muito obrigado pelo seu atendimento.
foi bem próximo do alto padrão. Quer dizer, ela não tem o seu CNPJ, ela não tem ali uma loja física, mas ela dá essa experiência ao cliente. Isso, a disposição, o sorriso, o Ela se olhar. vê, ela se vê como uma empresa. É, Então, como você disse sobre o comerciante, por exemplo, um exemplo que coloca o seu filho ali, não há nada de errado nisso, mas nós vemos que não há uma cobrança profissional, não há uma preparação profissional, e a nossa. experiência do cliente, eu como cliente, se eu não tiver uma experiência boa, eu não retorno mais. Isso. Não só não retorna, como vira um garoto propaganda às avessas, né? Porque aí Aí vai falar complica. mal da empresa para o cunhado, para o vizinho, né? E no Google também, né? Vai lá avaliar negativamente. Importantíssima essa ferramenta, importantíssima, porque força, né, as empresas e os órgãos a seguirem essas normas, né? Antes eu não sabia nem o que significava a sigla a BNT, perdão, né? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E eles fazem essa padronização para trazer ali uma experiência melhor, um mundo melhor, né? E eu acho importante também a implementação dessas normas como lei, porque daí sim, né, nós vamos estar a um passo da evolução. Isso. Até porque, Tiago, quando a gente pensa assim, eu como consumidora, eu penso que todas as vezes que eu vou comprar algo, que eu vou consumir algo, né, seja um produto ou um serviço, eu espero que toda essa experiência seja positiva, Sim. não é? É aquela expectativa de, vou lá comprar um shampoo, que a pessoa me atenda bem, que me explique direitinho, né, para o que serve. Ou seja, essa necessidade que nós temos do afeto, né, da empatia no atendimento. Então é uma coisa assim que realmente faz toda a diferença, né? Então você foi impactado pelo sorriso, Foi. pelo acolhimento e tudo isso faz a diferença. Agora uma outra coisa que eu tenho para te perguntar, Tiago, você acredita que essa questão do atendimento, ela tem gente que já nasce com isso ou todo mundo pode aprender? Uau! Eu creio, pessoal, que todo mundo pode aprender, porque o ser humano, ele ativa a mente por repetição. Então, tendo bons exemplos, né? Uhum. Tendo ali órgãos que fomentam essas políticas, que cobram, né, em instâncias necessárias, eu creio que nós chegaremos sim a um padrão normativo, pelo menos, né? Se satisfatório, né? No desejo, no desejo ser utópico aqui, porque o caminhar é longo, viu, pessoal? Como Uhum. analista urbano, nós percebemos uma grande dificuldade, porém, está havendo uma mudança, sim, e a pessoa com deficiência, o cliente, a experiência do cliente está sendo vista e revista, porque lembremos que nós temos aplicativos de compra. É. Então, o novo concorrente para o empresário de loja física é o que? A experiência do cliente. Quando ela não é boa, ele não está propondo uma experiência não muito diferente da do aplicativo. É Porque daí eu verdade. compro em casa, recebo em casa, fico no conforto. Quando eu saio à rua para comprar, no mínimo, como é o que você disse, eu quero uma experiência boa. O ser humano ele tem essa necessidade, né, de interagir e ser atendido por outro ser humano, e isso faz toda a diferença, né? Nada substitui o contato humano. É verdade. Tiago, que delícia conversar com você É aqui. sempre um prazer estar com você, professora. Muito bom, eu que Obrigadíssimo. agradeço. E nós aqui hoje trouxemos algumas reflexões importantes para você que pensa em construir uma equipe de sucesso. E construir uma equipe de sucesso começa com atitudes adequadas, quando você prepara as pessoas para receber bem, para a hospitalidade, para o bom atendimento. Isso certamente fará diferença no seu negócio. A gente encerra por aqui. O podcast Escola de Negócios está em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.